respeitosa com a nossa própria natureza humana. Aí, consequentemente, a gente passará a respeitar a natureza ambiente. Por quê? Quando a recíproca não é verdadeira. Se eu desrespeito a minha própria natureza humana, por que eu vou respeitar um peixe, uma árvore, uma água? Se eu sou capaz de me machucar a mim mesmo, os outros seres que estão ao meu redor, inclusive meu semelhante, né? Mas se o homem é o grande predador da natureza e se o viver implica em depredar a natureza, a vida humana não tem saída. Tá, mas só que eu discordo. Sim. Eu acho que... Como sair desse nó? O homem tem sido isso aí. O homem tem sido o grande predador. Mas ele não é predador por natureza. Ele é um predador por um processo histórico. E se é por um processo histórico, isso é possível ser revertido. Isto é, aquilo que eu falei há algum tempo atrás. Afinal de contas, o homem não tem sabido ser sujeito de amor. Ele não tem produzido amor. Ou se tem produzido, é numa quantidade muito... escala ínfima. Ínfima. Então, se ele tem sistematicamente e paulatinamente aprendido a produzir desamor, é óbvio que ele termina sendo predador de si e da natureza. Na medida em que ele entender por que ele não tem produzido amor e passar a produzir amor, ele será um outro ser humano. Ele não será predador. Daí eu dizer que essa característica de predador é uma característica histórica. Ela não é da natureza humana. Seria do processo histórico desenvolvimento? Do processo histórico, exatamente. Nós teríamos alternativas a esse desenvolvimento? Eu acho que sim. Eu acho que na medida em que reincorporarmos essa dimensão da energia material humana e passarmos a entender o funcionamento dela e, portanto, consequentemente, deixarmos de nos autoagredir, consequentemente, a gente não vai agredir o nosso semelhante, muito menos a natureza da qual a gente tira a nossa sobrevivência, né? A espiritualidade estaria também presente nessa nova alternativa de vida? Eu acho que sim, porque vendo a espiritualidade como algo que paira um pouco acima da realidade material. Tá? Pegando por aí, a gente percebe o seguinte: na medida em que você reincorpora a sua visão de mundo, a dimensão de energia não tem fronteira, nem no tempo e nem no espaço. Sim. Energia não tem fronteira. Na medida em que você recupera essa dimensão da energia, portanto, você se liga com outras dimensões da realidade. Claro. Mas é uma coisa concreta, nada de pensar, não. É natural. Mas, viu, como o espaço está se expandindo, aí a energia do buraco negro, hein? Podemos até chegar lá, ué. Mas o homem, eu diria, o ser humano, não sou eu que digo, vários autores dizem, né? Ele não sabe ainda aproveitar, uns falam 20%, outros 10% da sua potencialidade. O potencial do ser humano eu diria que não é infinito, mas ele é muito mais do que até agora tem se mostrado. Só que a gente acostumou com a mediocridade. Estamos contentes, entre aspas, na nossa pequenez. Mas, por outro lado, se nós pensarmos que com a nossa mediocridade estamos destruindo o planeta, se nós usássemos a potencialidade da nossa inteligência, podia ser um arraso, né? Ao contrário. Ao contrário? Ao contrário. O problema é que a nossa mediocridade tem feito com que a gente cada vez produza mais energia material negativa. Sim. Então, a mediocridade é o oposto não de inteligência, mas de sabedoria. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Estaria no horizonte uma nova relação entre homens e mulheres? Eu acho que sim, é a base de tudo. Exatamente, é a superação do paradigma do patriarcalismo. Nós vivemos, isso é histórico, antes do patriarcalismo já teve o matriarcado. Sim. Né? Então, o homem está passando, é um processo histórico. No momento em que ele superar essa relação sujeito-objeto, o homem é o sujeito, a mulher é o objeto, quando a gente voltar, nem diria voltar, porque a gente não vai voltar ao matriarcalismo, mas quando a gente superar esse paradigma de sujeito-objeto e ambos forem sujeitos da relação, a mulher, de fato, recuperar a sua consciência de sua referência enquanto fêmea e vivenciá-la, isso numa parceria com o homem, que também terá que
superar o seu machismo, aí sim, produzindo amor, que amor é uma relação entre iguais, eu acho que aí a gente estará construindo uma nova sociedade, um novo ser humano, vivendo um novo paradigma de conhecimento. Nós estamos no finalzinho do programa. Como pensar a educação hoje e a educação no futuro? Esse é o grande desafio, porque por tudo que eu disse aqui, a questão passa muito por uma mudança de paradigma, né? Eu também lidei na área de educação. Num certo momento achava que a questão era a forma como você educa que tinha que mudar, né? Você tem uma corrente pedagógica nesse sentido. Depois comecei a pensar que a questão está nos conteúdos. Hoje eu vejo que não é nem num lado e nem no outro, é nos dois. É uma mudança de paradigma mesmo. E daí que, inclusive, nesse intuito, eu mais algumas pessoas fundamos uma ONG cujo objetivo é exatamente esse, porque essa mudança de paradigma ela só vai acontecer por uma ação coletiva, não é individual. Claro, então o objetivo da ONG, chama Ser em Si, ela pretende exatamente ser uma pequena alavanca nesse processo de construção de um novo paradigma de conhecimento que, no nosso entender, passa muito pela incorporação da dimensão da energia material humana na nossa visão de mundo. Por que ser em si e não para si? Essa aí é uma questão, digamos, etimológica, mas tem seu sentido. É porque o ser em si, ele se tem como referência, mas ele não para em si. Exatamente, na medida em que ele é um ser em si, que ele caminha para ser. E isso, com essa dimensão da energia, o outro passa a fazer parte dessa equação. O ser para si é o egoísta, é o egocêntrico, onde o outro sempre está sobrando, né? Perfeito. Novos projetos, novos livros? Livros tem alguns, mas esse aí já deu tanto trabalho para publicar, claro, que vamos... Sim, mas agora você já aprendeu o caminho das pedras, né? Vamos dar um tempo, e eu acho que esse aí tem que ser mais trabalhado. Os projetos que a gente tem são lá na ONG, eu gostaria de destacar 2 ou 3. Primeiro, em função do livro. Sim. Nós temos lá um concurso que vai ser lançado no ano que vem para monografia e para reportagem. Monografias e reportagens que incorporem no seu trabalho a dimensão da energia material humana. Isso, qual o objetivo? É exatamente a gente entrando nos espaços que já estão trabalhando com o saber. Sim. E um outro que é mais, digamos, filantrópico, que a gente chama de GAV, que chama Grupo do Amor Verdadeiro, que são grupos de mulheres que buscam o seu autoconhecimento a partir dessa visão do livro. Já fizemos uma experiência muito exitosa, agora a gente vai poder sair já para espalhar o sonho é ter vários grupos sob a supervisão da ONG e aí o suporte da ONG, trabalhando a visão da mulher sobre si mesma, a sua recuperação enquanto fêmea a partir dessa Ok, noção. Fábio. Queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, cumprimentá-lo pelo livro, desejar sucesso a essa ONG, esse trabalho de conscientização, de mudanças de paradigmas, para buscar uma nova realização, um novo espaço, um novo tempo, né? E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.